Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a esta quarta-feira no programa Algo a Mais. E hoje nós vamos falar sobre tendências para a sua casa no inverno. Então eu estou aqui com o florista paisagista Felipe Vieira e com a designer de interiores Suelen Carlotto. Então fiquem conosco que nós estamos iniciando o nosso programa de hoje. Zalala, zumbi, besouro, Vespa fabricando mel. Guarda o teu tesouro, joia marrom, raça com a nossa cor. Nossa linda juventude, página de um livro bom. Canta que te quero, paz e calor, claro como o sol raiou. E muito obrigada, bom dia, Fabiano. Muito bom dia aos nossos convidados. Bom dia para você que está em casa nos assistindo. Começou mais um Algo a Mais. É isso aí! E com muita música boa, a gente inicia esse programa de hoje falando sobre a questão das tendências para a sua casa no inverno. E a gente vai falar muito sobre a questão de paisagismo, sobre flores, sobre plantas, tudo que você precisa saber para manter as suas plantinhas, porque a gente sabe que é uma guerra muitas vezes. Para quem está em casa, diz eu reguei demais, reguei de menos, eu não sei como eu devo proceder, eu vejo que a minha plantinha ela murcha, ela, né, se renova. Então, tudo isso hoje a gente vai estar por dentro do programa Algo a Mais. Mas, antes de iniciar o nosso papo, eu gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores que fazem com que esse programa aconteça de segunda a sexta-feira. A Lojas Regla, a maior multimarcas do sul do país, vestindo toda a família com as melhores marcas do mercado. E eu aqui no programa Algo a Mais visto Regla. A Prana Energia Vital, levando terapias para a tua vida. Ao Sicredi, gente que coopera, cresce. A Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Ao RP Mercados, um carro novo para chamar de seu. Lembrando dessa super promoção do RP, a cada R$100 em compras, você recebe um cupom para concorrer a um carro 0 km. E ao Papel Picado e Companhia, muito mais que papel, amor. Então, pessoal, agora para iniciar, eu gostaria também de falar que este programa é um oferecimento da Vila Bela Floricultura e também da Suelen Carlotto Design de Interiores. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho. Sejam muito bem-vindos, Suelen, Felipe. É um prazer ter vocês aqui. E hoje vamos falar sobre esse assunto que é tão legal. Para vocês que vivem isso, eu acho que vocês tiram de letra o cuidado em casa com suas plantas e tudo mais. Mas para nós é sempre, poxa, matei mais uma, né? Então Sim. é uma situação. Então, Felipe, seja muito bem-vindo. Gostaria que tu te apresentasse para o pessoal em casa, falasse um pouquinho do teu trabalho para que o pessoal te conheça. Olá, bom dia a todos que estão nos assistindo. Bom dia, Laura. Bom dia, Suelen, Fabiano. Então, tem muito as plantas, assim, todo mundo pode ter planta em casa, né? Uhum. Todo mundo pode ter. Não, Certo. não tem um lugar assim que diga, eu não posso ter planta em casa. Uhum. Vai depender de cada um, né? Hoje tem uma variedade muito grande de planta, né? Que vai trazer, assim, uma decoração, um ambiente melhor, né? Para onde tu trabalha, né? Um home office, alguma coisa assim, As um plantas, cômodo do quarto, elas né? viraram algo que é imprescindível para dentro de casa, Isso, imagino, faz né? parte, E até a parte. gente vai falar sobre isso, né, Suelen? Que o bem-estar está completamente ligado a também a questão do verde dentro de casa. Então, mas tu trabalha com isso já faz quanto tempo, Felipe?
Eu venho trabalhando com isso há 5 anos, né? Eu trabalhava com jardinagem e paisagismo, né? E aí veio um gosto, assim, pelas plantas, né? A gente aconteceu assim, foi incrível, né? E eu sempre gostava de plantas diferentes, né? Plantas, assim, atraentes, assim, diferentes, né? E aí eu fui conseguindo, fui buscando, fui trazendo novas plantas, né? E hoje é grande a variedade de planta, né? Que a gente pode... Claro. E nós temos a floricultura, né? Há 2 anos e um mês. E assim a gente aprende muito, né? Todo dia sobre plantas. A gente não pode dizer que a gente sabe tudo. A gente sempre está aprendendo todo dia, né? Sim. Inclusive a questão que a gente comentou da rega, né? Aham. E cuidados, né? Até sempre tem um aprendizado a mais, né? Com certeza. E eu vejo quando a gente visita lá a floricultura Vila Bela, gente, é outro lugar. Tu respira diferente, né? Porque é um mundo completamente. Ele é bonito, ele encanta ver as flores e flores diferentes. Essas, né? A gente começa a ver folhagens, tudo, porque antigamente não se tinha muita abertura. Parecia que o que se tinha era o que estava disponível, às vezes porque crescia um matinho lá e lá pegava, né, a mudinha. Então é diferente hoje ver também tudo isso e saber que tem toda essa diversidade como possibilidade para nós. Então hoje vai falar muito sobre isso também, Felipe. Então, Suelen, gostaria que tu te apresentasse para o pessoal de casa. Fala um pouquinho do teu trabalho. Bom dia, pessoal aqui do estúdio, bom dia, pessoal de casa, né? Então, eu sou designer de interiores, mas na verdade também a minha jornada começou como paisagista, né? Anos atrás também tive experiência, assim como o Felipe, de ter uma floricultura, mas conforme o andar, eu também fui me encantando muito pela questão de interiores, né, da decoração. Eu disse, não, então por que não passar a linha do jardim e entrar os lares, né, entrar as casas? Então, eu comecei a estudar, né, o design de interiores, sou formada pelo Instituto Brasileiro de Design, né, e estou aí nessa jornada, então, transformando lares, transformando vidas, né, através do estudo, né, do design de interiores, trazendo também ambientes pensados de forma estratégica e também com muito significado, né? Eu digo assim que o design de interiores, ele é muito além da estética, ele vai muito além daquilo que é belo, porque o belo ele é muito subjetivo, né? Então nós sempre procuramos trazer a identidade para o nosso cliente, identidade para dentro do lar, para dentro da casa. Então é algo assim, eu digo, eu sou apaixonada a trabalhar por isso, porque cada projeto que chega nas nossas mãos é uma história de vida, né? Esse é o diferencial, né, do estúdio, do nosso trabalho. É respeitar a história do nosso cliente, é trazer, né, todo esse significado, né, a personalidade dele para dentro do lar, enfim. Então é algo bem bacana, assim, de trabalhar. A gente está aí para expandir, né, essa questão aí do design, do paisagismo, do bem-estar, né? Isso mesmo. Sabes que quando a gente pensa e fala sobre plantas e a gente começa a sentir, talvez quem está em casa não tem e não vê a necessidade, mas não sabe o quanto bem pode trazer, quanto bem-estar uma planta ali para a tua energia, para a energia do teu lar. Então, como tu vê, Suelen, essa questão, porque justamente tu fala sobre conseguir ler o que a pessoa realmente precisa para si, para ajudar, seja em home office, seja em casa normal, né? Eu digo, no seu dia a dia. Claro. Mas aliado também às plantas, a tudo que pode ser para também a pessoa entender que, além do notebook, precisa de algo mais lá. Isso, é vida, né? Como, falando um pouquinho em tendência, né, que é o nosso tema, hoje nós temos muito ligado, dentro do design, do paisagismo, a questão da biofilia, né? Biofilia significa amor à vida. Então, a gente trazer isso para dentro do lar, para dentro da casa. Então, tudo aquilo que é ligado à natureza. Então, a gente trabalha esse design de uma forma estratégica para que a gente consiga trazer essa natureza para dentro do nosso lar, para dentro da nossa casa. Porque nós somos seres criados por Deus,
né? Então a gente precisa, Deus nos fez para a gente ter esse contato com a natureza. Então tem aí uma questão biológica, né? O nosso relógio cronológico, então tudo isso é relacionado à natureza e é muito interessante a gente trabalhar isso, trazer isso para dentro da casa, né? Porque hoje em dia é aquela correria, a gente está sempre assim, é trabalho, é casa, é estudo, a gente está sempre naquele movimento, é muita asfalto, é muita coisa tecnológica, então a gente trazer, né, esse pouquinho da planta, dessa natureza para dentro da nossa casa, não só através das plantas também. Daqui a pouco um móvel mais amadeirado, né, que remete ao tronco de uma árvore, sabe? Trazer mesmo essa questão da naturalidade para dentro do lar. Porque nós fazemos parte do ecossistema, né? Exato. Então, quando a gente pensa que nós somos um dos que fazem a parte ali do giro da vida, né? Pensar que isso está interligado diretamente. Só que a gente, com a evolução, a gente começou a construir e fazer, né? E fugir um pouco dessa natureza. E talvez seja ali que seja a nossa parte que realmente a gente precisa repensar e voltar. E agora pensando, Felipe, quando a Suelen coloca aqui sobre a situação de poder estar mais ligado à natureza. Beleza, vai a Laura lá na Vila Bela, compra uma planta linda, leva para dentro de casa, não compreende que por vezes essa planta precisa de claridade ou ela é uma planta que pode ficar fechada. Como tu vê essas questões, por exemplo, as pessoas procuram e elas pedem esse auxílio para poder dizer, olha, eu tenho um ambiente que é mais fechado, tenho um ambiente que é mais aberto, pensando que a gente vai falar principalmente sobre o inverno, porque no inverno a gente sabe, vem a geada, se tem alguma coisinha na tua sacada, né, nem sempre ela sobrevive, ou sobrevive. Então, como a gente pode ver, assim, os cuidados e também as dicas para as pessoas que têm essas plantas dentro de casa? Ótima pergunta. Ótima colocação, Laura. O que acontece? A gente mora numa região limitada para planta, né? Porém, tem plantas que vêm que a gente deseja ter elas, né? Uma planta colorida, atraente ali, e ela realmente, a geada pode matar ela, né? Ou pode queimar ela, enfim, né? E nós temos esse problema aqui, né? Com a geada, que é forte, né? Para nós aqui. Eu vejo o pessoal cobrindo as plantas, né, para poder Sim. evitar um pouquinho. Mas pode sim ter um jardim, desde que esteja os cuidados, e hoje tem uma vasta opção de plantas para jardim que não tem perigo, né, da nosso maçar frio. Tem plantas que a gente pode tranquilamente plantar e não vai sofrer com essas questões que são extremas, né? Poxa, o gelo em cima da planta mesmo. Sim, principalmente principalmente nas sacadas, que as pessoas gostam de pôr bastante, né? Claro. Faz parte da decoração, né, do interior ali, uma sacada num prédio, por exemplo, até da casa. Ou a área da frente, no hall de entrada da frente da casa. E ali vem a questão que pode haver ali a geada pegar naquele lugar ali. Então, às vezes, os clientes vêm, né, muitos eles pedem, né? Muitos eles pedem uma opção, uma dica, um cuidado, se dá ou não dá, e outros não. A gente repara que não, mas a gente sempre costuma passar essa informação, né? Tá certo. Porque depois a gente não quer que o cliente volta dizendo, né, tu ficou naquela que tu não passou. Tu sempre passa, né? Informa ele, essa aqui não dá pra pôr, essa aqui dá. Mas eu quero essa aqui que não dá, então tu vai ter que ter tal cuidado nessa época do ano. E assim, a gente sempre procura passar a informação certinha, né? Pra pessoa ter. E tem umas plantas maravilhosas, né? Que pode ser interior. Voltando à questão da claridade, sim. A claridade é necessária para a planta. Toda planta. Por exemplo, a hall de elevador, é impossível tu ter uma planta ali, né? Tu tem que cuidar muito, porque desde que tenha uma claridade de uma janela, alguma coisa assim, vai limitar um pouco a planta. E a questão de embaixo de escada também, essas coisas. Me diz uma dependendo coisa. da claridade. E luz artificial ajuda ela ou tem que ser a claridade do sol, por exemplo? Então, a luz artificial até ajuda, né? Até o lúmen de uma lâmpada normal ajuda, mas nada igual uma claridade, né, do sol. Certo. Uma indireta que a gente chama, né? Claridade numa janela, uma claridade indireta ali. Que possa estar ajudando a planta, porque ela precisa, né? Porque por mais que ela possa até se desenvolver, talvez ela não se desenvolva tanto quanto ela
faria, né? Porque às vezes o pessoal diz, eu tenho uma plantinha lá que eu vejo todo mundo com ela bem maior, ela desenvolve, a minha continua lá daquele jeito. Então, por vezes é o local, só trocar ela de lugar já pode estar auxiliando. Isso, trocar o local é maravilhoso, né? Para poder ela prosperar melhor, né? Com certeza, porque hoje a gente vê que existem plantas de luxo, eu digo, porque a gente vai para fazer a compra e eu digo, são valores que são valores um pouco mais altos, mas porque são plantas que foram pensadas, hoje tem toda essa questão de formular, né, plantas novas, a gente vê aqui, eu digo, gente, e são plantas para uma vida inteira, né? Porque tu tem plantas aqui, por exemplo, aqui é ficus, Ficus lirata, esse gente, sim, que coisa mais famoso. linda. Bom, o meu estúdio hoje aqui eu não quero que ele esteja diferente amanhã, né? Mas eu digo, são plantas que, se bem cuidadas, elas duram muito tempo, né? Como tu vê, assim, Felipe, essa questão dessas plantas, principalmente o que é plantado mesmo, porque a gente sabe que o que é de vasinho, às vezes, tu tem que replantar, tu tem que... Mas o que já é grandinho, com os bons cuidados, quanto tempo mais ou menos a gente pode ter a durabilidade de uma planta? Olha, Laura, tem plantas perene, né? Tem plantas que tem um tempo. E às vezes é a pessoa que vai dar um tempo porque depende do cuidado. Tem plantas perene, para mim explicar melhor, perene é uma planta para sempre. Certo. Ela é para toda a vida. Se a gente tiver e cuidar direitinho, a gente pode tranquilamente estar utilizando ela para toda a vida. É isso aí. Pessoal, agora nós vamos para um breve intervalo comercial e a seguir a gente retorna com o programa Algo a Mais. Fica conosco. Não vim até aqui pra desistir agora. Entendo você, se você quiser ir embora. Não vai ser a primeira vez nas últimas 24 horas. Mas eu não vim até aqui pra desistir agora. Quer investir o dinheiro para a realização dos seus sonhos e ainda concorrer a prêmios incríveis? Então participe da promoção Investir para Crescer da Sicredi Ibiraiaras RSMG, de 25 de fevereiro a 28 de novembro. Aplique seus recursos com a cooperativa, ajude a desenvolver a região e ainda concorra a motos, TVs, adegas, Alexas e iPhones. São 5 prêmios por agência e quanto mais produtos de investimentos você usar, mais chances tem de ganhar. Promoção Investir para Crescer. No Sicredi, o seu investimento rende prêmios incríveis. Retire os seus cupons na sua agência para concorrer. Acesse sicredi.com.br/promoções e saiba mais. Sicredi, gente que coopera, cresce. Papel Picado e Companhia. Papelaria, presentes criativos e gráfica. Muito mais que papel. Amor. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. A cada R$100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer a um Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados, há 10 anos, inovando para melhor te atender. Uniaselv em Nova Prata. Os melhores planos para o seu futuro. Músicas, convidados e bom humor. The Night, toda quinta na Conecta Mais.
dia em que seremos melhores, melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando dias melhores para sempre. Dias melhores para sempre. Muito bem, obrigada, Fabiano. Estamos de volta com o programa Algo a Mais dessa manhã e hoje a gente está falando sobre as tendências para a sua casa no inverno. A gente está falando sobre plantas, paisagismo. A gente tá tendo muita informação em relação a tudo isso, como funciona para dentro de casa, fora de casa. E esse é um programa. É um oferecimento da Vila Bela Floricultura e da Suelen Carlotto, design de interiores. Então agora, pessoal, vamos voltar para esse papo que tá super legal aqui com o Felipe e a Suelen. E vamos entender um pouquinho sobre... A gente estava falando sobre durabilidade de plantas, que existem as perenes, então, que seriam para toda a vida, se bem cuidadas. Mas a gente também vai falar aqui com a Suelen em relação às tendências das plantas, porque hoje esse ficus aí, meu Deus, eu acho que deve estar tendo uma super procura, porque está em todos os projetos, tudo, então ele é uma planta que está super em alta. Mas a gente sabe que também as coisas vão se renovando também na questão de plantas. Suelen, como a gente vê também todas essas mudanças também na... Hoje eu tenho uma assim, daí eu adiciono outra, porque a gente não vai se desfazer das nossas plantinhas, a gente cria um carinho por elas, porque a gente cuida delas todo dia, né? Com certeza, né, Laura? Então, a questão das plantinhas, né, eu digo assim que tem que ser algo, não só a tendência. Se tu tem lá uma plantinha, não tá na moda, não tem problema, tu pode pegar, né, fazer um apanhado daqui a pouco de plantas. Que nem aqui, por exemplo, a gente tem uma estante aqui, imagina, isso aqui poderia, cada nichinho desse ter o tipo de planta, a gente montar essa coluna verde. Outra coisa também, que está bem em alta, né, que é tendência, são os jardins verticais. Né? Tem o pessoal que faz hoje artificial. Eu sou a favor, né, dos naturais. Né? E é possível, sim, fazer jardins, né, naturais, esses jardins verticais dentro de casa. Então, claro, tem toda uma técnica aí, questão de irrigação, né, a questão da drenagem, mas é possível sim tu ter um jardim, uma parede verde na tua casa, na tua sacada, na tua varanda, né, que é super tendência, algo bem bacana aí que dá para estar fazendo também. Certo. Então, tudo isso, Suelen, quando a gente pensa em elaborar um jardim vertical ou mesmo um jardim interno, quais são os primeiros cuidados que nós precisamos ter ao escolher também as plantas? Porque às vezes a gente pensa em mas aí ela cresce demais e o meu jardim vertical ele é diferente, ele é menorzinho. Como a gente pode ver tudo isso? Sim, primeira coisa que a gente vai ver é o ambiente, se tem bastante incidência de luz ou não tem, né? Se vai pegar ali, por exemplo, passa um sol por essa janela, se não passa. O tamanho da minha parede, por exemplo, né? Se eu vou conseguir trabalhar com plantas mais pendentes maiores ou daqui a pouco menores e montar, né, algum desenho dentro desse jardim vertical, né? Que existem espécies menores que também dá, né, para usar em interiores, enfim, né? Então a gente faz tudo um projeto, tudo é pensado, então vai muito da questão da proporção, do tamanho do nosso espaço, né? E também da questão da incidência de luz ali, enfim, para a gente poder fazer todo esse estudo e indicar a planta certa, né? Tá certo. E eu queria perguntar, Felipe, em relação a, por exemplo, a gente vai, né, tem tal plantinha, coloco ela sempre num lugar onde ela não tem luz, mas eu resolvo todos os dias, e um abraço para minha mãe que faz isso. Ela tira e põe a plantinha para pegar a claridade, tal hora, e põe para dentro.
Se eu esquecer... É muita disciplina, sim, é muita disciplina, porque não daria certo comigo, né? Então, às vezes, para pegar um solzinho e para depois pôr ela de volta dentro de casa. Essa prática, desde que a pessoa seja regrada, ela funciona realmente? Funciona, Laura. Inclusive, essa planta ama a tua mãe. Pelo cuidado que ela tem com ela, né? Desde que não coloque, por exemplo, tu tá no interior da casa, tá lá na sombrinha, numa meia sombra, né? Sim. Pega um solzinho às vezes no dia, uma claridade, e tu leva ela direta no sol. Ah, ela precisa de sol, leva ela direto. Às vezes o sol o sol hoje ele tá Sim. forte. Enfim, a planta ela tá acostumada interna, tu leva pro sol, ela dá aquela queimada, ela sente. Ah, então Entendeu? a gente precisa cuidar, porque por vezes a gente acha que talvez quanto mais sol, melhor para ela. E a gente precisa cuidar, talvez, o horário que eu vou colocar, ou mesmo que seja uma claridade e não diretamente o sol nela, então. Isso, porque ela tá acostumada interna, né? Sem o sol. Sim. No que tu levar ela pro sol, ela pode ter uma reação, ela pode sofrer ali, né? Então, mas horário da manhã, horário da tarde, bem Certo. tranquilo, né? Que bacana. E... Ou numa sombra, numa sombrinha, Sim, né? Durante sim, o sim. dia, bem Não, tranquilo. Que bacana. E me diz uma coisa, eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre que tipos de plantas que a gente pode ter dentro de casa. Por exemplo, a gente tem algumas aqui que tu trouxeste que estão todas lindas, mas que assim, tranquilamente elas podem ficar dentro de casa desde que tenha uma claridade, mas são plantas para um interior, assim, uma folhagem para interior. Então, o que a gente pode aqui estar indicando para as pessoas em casa? Então, eu trouxe algumas variedades hoje Sim. aqui, né? Para lembrar, né? Das plantas internas. Mas tem muito mais. Eu trouxe algumas, né? Por exemplo, eu vou citar 5, né? Hoje ali. Sim. O Ficus lirata, ele tá no auge, né? Sim. Interno. Sim. Ele também, desde que esteja uma claridade, né? Uma claridadezinha, ele precisa de claridade, Tá certo. né? Até 3 metros de uma vidraça, de uma janela, enfim, de uma porta, onde que ele recebe claridade. Para ele fazer a fotossíntese dele, né? E crescer direitinho. Certo. Tem a jiboia, que é aquela que eu Certo. coloquei na estante, né? Aham. Essa também, tá em super agora também. Na verdade, mas ela fica essa linda, sempre porque teve, ela né? compõe toda uma... É linda. Ela sempre teve, Sim. realmente. E ela compõe... Só que a gente vê diferente hoje. Porque a gente via, tempo atrás, a gente olhava e dizia, é só mais uma planta, né? E hoje a gente diz assim, olha o caimento que ela tem e perto... Então, por isso, a gente precisa dar o valor para ela também, colocar ela no lugar certo para que ela mostre todo o charme. Então, uma planta que nem a jiboia, ela precisa de muita água para se manter dentro de uma casa, ou ela é uma planta assim que eu posso ir cuidando uma vez por semana? Como funciona? Ela vai necessitar de água de acordo com o ambiente. Porque tu não pode dar água demais, nem deixar ela sem água. Tu tem que Certo. fazer o teste, né? Usar o dedo lá Ah, na tá. terra. É exatamente isso. Isso, tu usa o dedo ali, coloca, dedo sujo não precisa de água. Dedo seco, limpo, tu pode botar água daí. Tá Né? certo. Ela tendo esse cuidado também evita apodrecimento, amarelamento dela. Ela se desenvolve bem, é o que ela precisa, né? Esses cuidados são Então, necessários. uma das, talvez agora que tu colocaste, é o amarelamento dela. Quando a planta começa a amarelar, quer dizer que talvez tenha muita água no recipiente? Exato. Pouca água, ponta seca da folha. Muita água, ela começa umas manchas, ela começa a Aham. amarelar e apodrecer. Ai, olha que bom, gente. Eu tô sabendo de tanta coisa que minhas plantas aqui vão começar a melhorar, sabia? Eu acho legal que essa planta tá, como é que ela tá em alta agora e tal, tá Aham. adornando os espaços e tudo mais. Cara, eu conheço essa planta faz 30 anos. Mas isso... Lá na casa da avó Lídia tinha isso aí pra caramba. A gente achava que era mato. Isso, tu entende? Olha que legal. Não, mas... E pra mim, eu já disse, essa aí vai ficar por aqui. Porque eu achei ela tão bonita como ela está colocada, né? Só mesmo dependendo dos cuidados que vai ter que ter aqui no estúdio. Mas ela ficou a coisa mais linda aqui, com certeza. Tá todo mundo convocado a cuidar da Da jiboia, da jiboia da Laura. Isso aí. Que outra planta, então, a gente pode estar falando aqui, Felipe, que é importante, que é legal ter dentro de casa? Então, eu falei sobre o lirata, a jiboia. Eu vou citar mais 3, então, seria as dracena, essa madeiremenses, né? As dracenas estão em alta também. Sim.
sempre tem uma no ano, né? Eu não vou dizer esse ano é aquela, porque são mais de 50 dracenas. Inclusive o conhecido pau d'água é uma delas, né? É muito usado interno, é uma planta bem querida pelas pessoas, né? É linda, é uma planta maravilhosa. O Nosso Senhor do Estúdio, que eu sempre tenho ele aqui. Não, Ele já tá bem velhinho, meu pau d'água. É. Quer dizer, velhinho não, ele tá vivo e forte, né? Mas eu Não, digo que ele já é... Isso Tá bem, aí. ele inclusive tá bonito. Ah, Bem obrigada. bonito. Muito Ele tá obrigada. bem feliz aí, dá pra ver, a gente vê as plantas. Quando tu conhece as plantas, tu olha, tu vê se ela tá... Ele tá bem feliz, tá bem? Ai, que bom. E... Então, a nossa clássica, que não sai de moda, Essa sim é de toda a vida, vira né? década... É que eu acho que abrindo a câmera a gente... mas dá pra ver aqui no teu A ladinho nossa também. samambaia, né? A samambaia. A antiga da avó, da Jesus. bisa. Sim, sim. Então, Que tava lá pendurada no penduradinha. chaquinho. uma curiosidade da samambaia é que ela é primordial, essa samambaia. Ela é muito antiga, é uma das primeiras plantas, né, que Sim. saíram. Inclusive, a flor dela, ela não sai flor. Certo. A gente não vê a flor dela, mas se tu olhar embaixo dela, aqueles pintinhas que tinha embaixo, essa não Sim. tá tendo porque ela é nova. Aquelas pintinhas que tem embaixo é a flor dela. Então, a planta, só. a maioria das plantas tem que Eu ia exuberar lá uma... e tirava uma flor. quando eu era pequena. A gente acha que é um triste. bichinho, um fungo, alguma Sim, coisa. isso. Essa era a flor da samambaia. Olha É só. interessante, né? Então, as plantas têm que exuberar, elas são exuberantes, elas têm que inalar alguma coisa, uma flor, alguma coisa. Inclusive, tem clientes lá que pedem, tem da flor, ela olha para a flor da flor, a gente diz, olha, não, mas Sim. certa época do ano sai uma haste, um pendão, enfim, né? Aham. Tá Que é a certo. função da planta. Que legal. Além de decorar, né, embelezar a casa. Sim. E também trazer uma harmonia, né? Dentro de casa, um equilíbrio, né? E quando vocês falam sobre harmonia, equilíbrio, e aí eu lembro do trabalho da Suelen, que é justamente pensar em tudo isso, né, Suelen? Exatamente. E a gente vê a questão da tonalidade das flores, das plantas, né? Porque daí, aqui o Felipe estava falando sobre, olha, tem essa que pode estar mais em alta, coisa assim. Talvez seja justamente por causa da sua tonalidade, para combinar com um móvel tal, para combinar com tal. Se trabalha com a tonalidade dos verdes, das flores, enfim? Sim, com certeza dá pra gente fazer aí uns apanhados. Por exemplo, tem plantinhas mais coloridas, por exemplo, me lembra, Felipe, o Fitônia. pintor, Fitônia, A fitônia, né? Aquela camisa de pintor, camisa de também pintor, chamada. marantas. As marantas, né? Tem as tricolores que estão mais arroxeadas, então né, tem como a gente compor tudo isso. E claro, todo ambiente ele tem a sua paleta de cor. Então é feito esse estudo, né? Dentro, a gente vai trabalhar daqui a pouco tons mais avermelhados, vamos trabalhar mais com os verdes, os azulados, ou daqui a pouco vamos mesclar, trabalhar esses dois juntos. Então tudo isso é pensado, né? A gente pensa a paleta de cores, o ambiente, e com certeza você vai encontrar uma plantinha que vai se encaixar perfeitamente aí com a tua decoração, Sim. né? Dentro da tua casa, enfim, tem como Pois é, a gente porque... fazer esse estudo também, Sim, né? sim. Para harmonizar tudo. Isso, porque tu tem que entrar e tu tem que te sentir bem. Isso. Por exemplo, tem muita gente que não é muito fã de um exagero de plantas. Então, ela precisa aparecer de forma discreta, mas ela precisa estar aí para dar aquela, né, aquela vida pro ambiente, né? Bem como tu colocaste no início, é muito importante. E tu vê que, por vezes, se a pessoa não é tão fã da cor, ela tem vários tons de verde para trabalhar, né? Porque aqui a Sim. gente tava vendo 3 tons, por exemplo, aqui no ladinho, eu tenho um verdinho mais apagado, tem parece que é um pouco mais amarelado, um verde amarelado, eu tenho um verde escuro, então existem vários tons. Essa aqui é bem diferente. essa aqui eu achei também. linda também. Como é que é o nome dessa? Essa é um ficus elástico, Ela é um pouco diferente. conhecida como seringueira também. Olha só. Não, e É. a cor dela é... Então, assim, e pra quem gosta de bastante, entrar, por exemplo, na Vila Bela é um shopping, né? Brilha os olhos, porque tu consegue fazer várias composições. E pensar eu digo, principalmente, Suelen,
o teu trabalho é muito importante, porque faz com que a gente também direcione o nosso olhar para o que realmente vai ficar legal, né? Porque chegar lá, tem tanta opção, eu compraria tudo e levaria para casa. Daí eu Claro. estaria no meio da Mata Amazônica, né? Mais É ou uma menos. coisa que é bem importante, tu falando assim, a proporção, né? Tu pensar no teu ambiente. Eu vou lá na floricultura, por exemplo, lá na Vila Bela, Sim. vou lá comprar uma plantinha para minha casa. Ah, eu quero botar uma planta lá no canto da minha sala. Você tem que pesar, pega a luz, não pega a luz, né? Daí o Felipe vai te ajudar e vai passar essas Sim. informações por lá. Qual é a proporção? Será que eu pego uma planta maior, eu pego uma planta menor? Daqui a pouco eu vou trabalhar um pendente bacana, vou botar uma samambaia naquele canto da sala. Então, pensar na proporção também. Daqui a pouco tem uma sala muito pequena, tu vai pôr lá uma planta muito grande, sei lá, um bambu mossó lá dentro. Nossa, vai ficar exagerado, né? Então, essas são dicas, assim, bem bacana quando tu vai fazer a tua compra, né? Quer dar a tua repaginada lá. Tu pensar na proporção e também na iluminação que tu tem. Sim, e isso me vem claramente o como é bom a gente ter alguém que possa nos auxiliar para isso. Eu digo, Com claro, tu certeza. estás aqui hoje, mas é literalmente a gente se anima e hoje é como eu falei, a gente investe um valor para ter plantas dentro de casa. Como eu vejo, principalmente as senhoras que adoram as mudinhas das orquídeas, né? Então tem aquele monte de orquídeas e cada vez compram mais orquídeas e vão colocando, porque amam, né? É um tipo de planta que chama muito atenção. A flor é linda, né? Então, com certeza, é bem bacana. Mas eu digo, se tu tiver um direcionamento, tu investe em realmente o que vai ficar bem pro teu ambiente. E aí tu vai estar fazendo a tua compra, eu posso ficar tranquila, porque eu sei que ela pensou que ali é próximo da minha janela, que tem a ventilação, então eu posso colocar tal e tal, né? Aqui eu posso já colocar um outro vasinho com com outro tipo, que talvez sofra menos com a falta de iluminação, né? Enfim, então, como é legal a gente também saber que, além de pensar em todo o nosso interior como um todo, é saber que pequenos detalhes como as plantas, elas podem ser algo muito mais gostoso para nossa vida. Eu sou amante, né, de plantas. Então, tem uma amiga minha, a Cirlei, ela disse, Sueli, eu conheço teus projetos só porque tem o tal do dedo verde lá, tem as plantinhas nos projetos, né? Então, eu sempre procuro trazer isso. Porque eu acho super importante da vida. É uma decoração, às vezes tu fica quebrando a cabeça, o que eu vou decorar? Gente, uma plantinha em cima de uma mesa de centro, uma plantinha na lateral de um sofá, sabe? Numa mesa de jantar, tu tem uma orquídea bem bonita, bem bacana, então faz toda a diferença. Com certeza, Eu acho com certeza. que o caminho das plantas é o caminho sem volta. É tipo, isso tipo é gato, verdade. entendeu? Tu começa com hoje lá em casa tem 5 e daí a planta vai indo e você vai comprando mais. Tipo, tem o velho dos gatos e tem o velho das plantas também. É isso aí. Sabe, Fabiano, que tempo atrás eu era muito assim de... Ai, gente, perdi mais uma, sabe? Porque eu olhava pra elas, né? Só que às vezes na correria esquecia de ver se estava molhada, se ela estava úmida, ou colocava demais, começava a amarelar. Então agora eu entendi o porquê que minhas plantas amarelam, né? Isso aí foi uma ótima dica do amarelamento E a ponta seca. E a ponta seca, Isso claro. eu tô achando, olha ali, ó, meu pau d'água, ele tá com a pontinha começando a ficar seca. Tem que colocar um pouquinho de água nele também. Então, tu vê, são pequenas dicas como essa, porque a gente nunca sabe, será que eu tô matando ela por quê? Porque eu coloquei demais, porque eu coloquei de menos, né? Então, esses indícios são bem legais pra gente saber. Mas tem essa história de que eu comecei com uma, daí eu tinha duas, daí eu tenho lá toda uma varandinha cheia, né? E assim começa. E é um caminho sem volta. Na casa a gente é assim com tempero, sabe? Aham. Na entrada da garagem, assim, na lateral da garagem tem uma fileira, assim, de muita coisa. Tem manjericão, tem hora pronópio, tem até, cara, tem um monte de coisa lá. Que legal. E aí fica lá no tempo, né? Se ele sobreviver, tá Bom, valendo. mas daí tu vê que eles sobrevivem e continua. Pessoal, agora a gente vai para mais um breve intervalo comercial e a seguir a gente volta para falar mais sobre essas tendências de inverno nas plantas, nos nossos interiores. Fica conosco. Música Fabiano. Não estou disposto a esquecer seu rosto de ver e acho que é tão normal. Jogue suas mãos para o céu, agradeça se acaso te
tiver alguém que você gostaria que estivesse sempre com você, na rua, na chuva ou na fazenda, ou numa casinha de saber, de saber. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. A cada R$100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer a um Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados, há 10 anos, inovando para melhor te atender. Quer investir o dinheiro para a realização dos seus sonhos e ainda concorrer a prêmios incríveis? Então participe da promoção Investir para Crescer da Sicredi Ibiraiaras RSMG, de 25 de fevereiro a 28 de novembro. Aplique seus recursos com a cooperativa, ajude a desenvolver a região e ainda concorra a motos, TVs, adegas, Alexas e iPhones. São 5 prêmios por agência e quanto mais produtos de investimentos você usar, mais chances tem de ganhar. Promoção Investir para Crescer. No Sicredi, o seu investimento rende prêmios incríveis. Retire os seus cupons na sua agência para concorrer. Acesse sicredi.com.br/promoções e saiba mais. Sicredi, gente que coopera, cresce. Papel Picado e Companhia. Papelaria, presentes criativos e gráfica. Muito mais que papel. Amor. Ponto a Ponto. Segunda, às 9 da noite. Uniaselv em Nova Prata. Os melhores planos para o seu futuro. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Muito bem, Fabiano, muito obrigada. Estamos de volta com o programa Algo a Mais de hoje, falando sobre tendências de inverno para sua casa. A gente está aqui falando muito sobre a questão das plantas para dentro de casa, para fora de casa. A gente só está vendo toda essa situação, o que a gente pode utilizar fora, o que a gente pode utilizar dentro, o que é tendência, as plantinhas que de toda a vida estão super em alta, né? Porque a gente diz, eu conhecia a samambaia, né? Lá na casa da avó, daquele jeito, mas agora a gente vê aqui num vaso lindo e tal coisa. A gente começa, não, mas ela tem uma outra, né? Uma outra vibe. A gente começa a entender cada plantinha, né? E como o Fabiano Dias comentou aqui, plantas são caminhos sem volta. Então aqui estamos com a Suelen, que é designer de interiores, estamos com o Felipe, lá da Vila Bela Floricultura, e entendendo um pouquinho sobre todo esse papo. Agora a gente vai continuar falando sobre alguns antes e depois, que nós temos imagens aqui, né, Suelen? Tu trouxeste para nós. Então, produção, coloca para nós as imagens que temos para a Suelen poder comentar. Aqui, Suelen, nós temos um antes e um depois. Então, isso aí. Aí é um dormitório, né, de solteiro. Então também ele tem toda essa pegada da questão da biofilia, né? Então é trabalhado bastante ali o amadeirado, né? Também foi trabalhada a questão ali, por exemplo, a cadeira já traz uma palhinha natural, né? Uma telinha natural. Então tem toda, né? Já tem o verdinho ali, né, bem discretamente na cabeceira, mas ali está, né? É que a gente não nosso imagina que também, talvez no quarto a gente pode ter, né? Sim, tem então como ter. Então tu vê como é legal, porque a planta tá aí só para fazer bem, né?
Com então, certeza. que bacana poder utilizar no quarto. E alguns detalhes, por exemplo, né, também, como eu havia falado antes do quarto, também é através de quadros, tu trazer esse paisagismo também é através de quadros, né? Ali tinha alguma coisa ali daquelas árvores secas, então também é a natureza de uma forma diferente dentro da casa, né? Claro. Aqui nós temos um ambiente de um apartamento, também que a gente fez, isso aí foi um decorado por uma construtora. E também tem toda essa questão, ali também tem a plantinha ao lado. Acredito que nós temos mais imagens ali, que a gente trouxe também de uma forma diferenciada. Certo. Por exemplo, bom, agora que já está passando um outro projeto, né? Do antes e depois. Ali, por exemplo, nós temos também um painel verde. Né? Que é bem... E esses painéis verdes, para ti, eles precisam ser naturais. Tu indica mais natural do que realmente... Eu gosto mais natural, a não ser que seja assim, ó, é inviável, não tem como, por exemplo. Porque quando eu trabalho em um painel natural, eu tenho que pensar mais ainda do que a irrigação, a drenagem, porque essa água ela vai ter que sair por algum lugar, senão vai encharcar toda a tua casa. Boa. Certo. Então, se tu não tem como, digamos, levar essa drenagem para fora, daí é o único caso que a gente não vai conseguir ter um natural. Então, daí tu vai passar pro artificial. Mas a gente pensando de forma estratégica, por exemplo, se tu pega uma obra lá no começo, que tu sabe que tu vai ter esse painel, tu já vai pensar, né, nessa questão da drenagem, então tu já vai fazer todo o projeto pensando nisso, né? Que legal. E essas plantinhas, até eu vou te aproveitar e perguntar, que a gente acaba tendo... ou num painel, ou a gente tem de forma, como tu falasse, um jardim na vertical, que é mais difícil para eu estar recolocando outras plantas. Elas foram plantadas e o bom é que elas sejam para toda a vida, né? Então, esse é um cuidado de plantar, por exemplo, nesses locais que são mais difíceis a troca, plantar plantinhas que são para sempre. Então, esse é o cuidado também, né? Sim, seriam as plantas perenes, né? Que são para toda a vida. Geralmente, os jardins verticais a gente já trabalha, né? Geralmente, eles trabalham mais eles no interior. Existem também os verticais, né? No exterior. Mas no interior, por exemplo, a gente vai trabalhar, né? Com samambaias, as plênios, orquídeas também fica muito legal de tu, né, intercalar ali dentro. Então, liriópodes, às vezes, também, se tu não quer muito volume, tem como... tá usando. Certo. Então, todos essas plantas dá para utilizar, mas claro, é bacana se tu tiver alguém que possa ali te indicar e ver o que ficaria realmente legal para o teu... Com certeza, a gente está aí para ajudar, né, o pessoal que precisa, que quer ter daqui a pouco um jardim vertical, fazer um paisagismo, né, ou até mesmo trabalhar toda a questão de interiores, né, dentro da casa. Né, nós profissionais estamos aí para dar toda essa orientação, é que eu digo, pensando de forma estratégica, né? Com certeza. E quando a gente pensa também em jardim interno, porque realmente essa questão de conseguir levar para dentro de casa um pouquinho do que a gente sente lá fora, né? Porque muitas vezes o teu espaço fora não é tão grande, então tu aproveitou dentro da tua casa, tem um espaço assim e dá para aproveitar e fazer sim um jardim interno. Quais os cuidados, Felipe, que eu preciso ter ao pensar nas plantas que vão nesse jardim interno? Eles são os mesmos pensando numa flor que está fora para eu colocar dentro ou não? Eu posso utilizar essas... Porque tem locais, tem casas que tem os jardins internos, mas que tem realmente aberto em cima, né? Então, mas o meu cuidado é o mesmo com o que eu tenho que ter com as flores de fora, pensando nisso. Ou como eu preciso elaborar esses jardins para que eu possa ter a durabilidade da minha planta. Precisa qualidade, né? É que nem a designer estava colocando as flores ali. Precisa ser estudado o lugar, tudo, né? Ver se tem a incidência de qualidade, se ela é... Se o lugar tu consegue, que nem ela estava colocando, a drenagem da água, tu consegue drenar, mas sempre tem um jeitinho para drenar a água, isso é muito importante. Questão de planta, sim, tem muitas plantas hoje e não param de vir. Porque, que nem eu te falei, cada vez mais eles vão trazendo mais novidades da Europa. Até Madagascar tem bastante, né? Muita planta importada lá. E eles produzem, né? Eles vão lá, estudam a planta, trazem para o Brasil, produzem, criam as estufas, produzem um monte e mandam para as floricultura. Então, assim,
o indicado para colocar nos jardins de inverno verticais ou internas, né? É aquela plantinha que não precisa tanto sol e claridade. Por exemplo, às vezes as pessoas querem botar dentro de casa uma frutífera, por exemplo. Querem. Tem gente que quer. E aí, assim, a frutífera precisa de 4 horas por dia de luz, né? De sol. Então, para ela produzir e ter a forma dela ali, né? Então... Mas hoje tem muita planta, né? Inclusive aquele ficus elástico também interno, ele é maravilhoso. Que é fácil de manter, Isso, então... existem cores também internas hoje, a gente pode trazer cores, que são as bromélias internas. Não, a gente tava olhando que a gente tem as bromélias aqui no ladinho. Essa é uma opção. Então, que coisa mais linda. E esse jogo das 3 cores, né? Uma um pouquinho mais forte. São 2 da mesma, na realidade, mas, gente, que coisa mais linda de ver esse... É um composê que a gente chama, né? Às vezes tem a rosa junto, a laranja, enfim. Então tem muita opção, né, para tu hoje trazer para dentro da tua casa. Tem opção, por exemplo, tem a samambaia, eu tava falando, a samambaia tem a samambaia azul, tem a samambaia de metro, tem a samambaia inglesa, tem a samambaia americana que chama, né? Tem várias opções de samambaia. Tem a mais caída, a mais cheia, que é essa aqui. Sim. Então tem um monte de variedade. Inclusive a bromélia tem a bromélia de sol, a de sombra, a interna. Então, hoje tu pode ter se tu for na floricultura, tu pode ter o que tu quiser dentro de casa, de variedade. Sim. Tu tem que ter... A que gente lá tem um sofrem pouquinho menos de cada... pelo fato de, claridade sim, mas talvez nem sempre o quanto a externa teria que ter. Então, sempre tem a opção para tu botar dentro da tua casa, a opção da planta. E, inclusive, eu quero voltar ali falando sobre aquela questão da planta dentro do quarto. Dentro da casa é bom ter planta, precisa ter planta, porque a planta, uma das funções da planta, além de trazer equilíbrio, bem-estar, né, aconchego, que nem a Zane colocou, né, que inclusive quando nós fomos criados, a gente foi colocado no jardim. Então a gente se dá bem com as plantas, a gente precisa delas para conviver bem. E aí o que acontece? A planta, ela faz uma limpeza interna, toda planta, elas são... essas que eu trouxe estão no auge da limpeza, que elas limpam o ar, né? Sim. Então, inclusive tem a Zamioculca também, né? Que é uma que eu trouxe ali também, né? Uma das 5 tendências, né, desse ano. Ela não sai também, ela é linda, maravilhosa, é para presente, para enfim. E dizem que a Zamioculca, tu precisa ganhar ela, né? Isso, então fica a dica, porque tem também todas essas questões que o pessoal, né, gosta. E eu adoro, porque acreditar nessas coisas só dá um brilho a mais na nossa vida, né? E aí eu digo que eu não sabia, porque eu comprei a minha, fui lá na Vila Bela e comprei a minha. Só que eu fiquei sabendo que é bom ganhar elas, né? Então, que legal também para quem quiser presentear, né, para alguém em casa ali, tu tem que dar um presentinho, aproveitar e justamente dar uma Zamioculca. Antes que eu fale errado. Um nomezinho, tem plantas, a gente falar, às vezes o nome científico da planta é meio complicado, porque tem um nome popular, né? A maioria das plantas tem um nome científico popular, né? A gente chama o nome popular, Dracena, enfim, né? Tá certo. Lirata, mas eles têm o científico deles, é mais complicadinho. É mais difícil. E aí, eu tava comentando que a limpeza que ela faz no ar, ela limpa os gases, né? Da casa, que a gente não repara, não nota, às vezes nem sente, mas tá lá. Pelo calor, pela casa fechada, assim, enfim, né? Eu vou citar alguns, cianeto, benzeno, chileno, esses gases que ficam assim no ar, na casa, né? E ela faz essa limpeza, então é extremamente importante. Eu cresci, né, com aquela ideia que não podia ter planta no quarto. Pode ter planta no quarto. A planta, ela tem uma fotossíntese até às 6 horas da tarde, 7, então ali, a partir desse momento, ela respira que nem nós. E aí o que acontece? Quando ela respira que nem nós, mas é que nem a gente está dividindo um quarto com alguém, né, com o marido, com a esposa, com o filho, até com o cachorro. Eles vão respirar igual a planta, desde que tu não forre teu quarto de planta, né, e não esteja uma ventilação. Mas eu cresci assim que não podia ter planta no quarto, porque, né, a gente acreditava naquela época que a planta ia levantar, sair do vaso e ia pegar a gente lá, né, ia tirar o teu ar, enfim, né, enfim, tu não ia mais acordar. Então, não é assim, né. Isso é um ditado, tipo, é algo que era uma história que existia, mas que a gente sabe que não tem nada a ver. E hoje a gente vê que, né, depois desse, meu Deus, o que a gente pensava... né? E então é indicado ter planta no quarto também para limpar o ar do quarto, né? Perto de uma claridadezinha ali,
Sim. um lírio da paz, um clorofito, que ele é o campeão dos quartos também. legal. O bambu da sorte, hoje para qualquer cômodo. Então, tem muita opção. Tá certo, tá certo. E o que mais a gente pode pontuar, Suelen, dentro do design de interiores ligado ao bem-estar, ligado às tendências deste ano, principalmente nas nossas plantas? Então, falando um pouquinho, né, da questão das tendências de inverno, né? Então, é muito normal a gente preparar nossa casa para o inverno, Sim. trazer, né, o aconchego. Sim. E relacionado à planta, já que a gente está mais dentro desse tema, por exemplo, as cortinas para o inverno. Né? É uma coisa que o pessoal às vezes não pensa, mais cortinas com tecidos mais leves, um linho, um voal, né? Para quê? Para que a incidência dessa luz seja maior. Tá Ainda mais no certo. inverno, né? Os dias são mais escuros, anoitece, né, mais cedinho. Então, quanto maior essa incidência, melhor no inverno. O verão é diferente, né? Tu quer mais é que não entre o sol dentro de casa, porque vai Isso. aquecer. E no inverno é interessante, né? A gente ter, então, essas cortinas mais leves para que ocorra essa incidência, né? De sol e de luz dentro do ambiente. Olha só, isso é realmente a gente não para pensar desta forma, né? Então, como é legal saber que tem ligação também nos cuidados das entradas de luz da nossa casa. Então, daqui um pouco a gente compra alguma coisa que seja mais versátil, que no verão eu consiga usar bem fechadinho e no inverno eu use mais só. O que ocorre muito, né? Por exemplo, daí as pessoas falam, mas na minha casa é bem ventilado, tem um janelão lá enorme. Só que às vezes a pessoa sai para trabalhar e desse janelão fechado, com uma cortina de blackout. Ou A luz não vai privacidade também, né? chegar, Sim. né? Então, tem Não, esses com detalhes, certeza, né? Com Que certeza. é importante. Olha só, muito legal. E o que mais, Felipe, a gente pode pontuar nas tendências de inverno? Porque tu falaste sobre as 5 plantas, né? E tu foste dando os nomes e tudo mais, que são legais, que elas são, que a gente sabe que hoje é tendência, mas que elas têm uma durabilidade também bem boa e com o cuidado, com a claridade e tudo mais, né? O que mais a gente pode pontuar para os nossos cuidados com as plantas agora no inverno? Então, esse é uma importante colocação, porque o que acontece? O inverno, como é mais frio, né? Tem uma massa de ar frio, ele é Sim. mais frio, então ela toma menos água e a água evapora menos. tá certo. Então a gente às vezes vem do verão, vem daquele calorão e já entra, por exemplo, que nem agora aqui, tava um calorão esses dias e já entrou o frio, né? A gente continua colocando água. O interessante também é cuidar muito a rega da planta. E também tem uma pessoa que coloca, ou sempre se comunicar, ó, eu coloquei, enfim, né? Porque às vezes coloca uma pessoa, outra vai lá e coloca, chega um novo e coloca, e aí vai outro e coloca, falou água também, né? Certo. Então aí tu acaba afogando a planta, né? Ela não gosta, né? Então tem que cuidar muito. Tem plantas que sim, que pode estar direto na água, que servem como aquática. Inclusive a jiboia, se ela tiver, tu pode criar ela dentro da água também, através de umas pedrinhas, desde que ela não esteja na terra. A terra muito encharcada, né? Se ela está na terra, regula a rega. Enfim. E aí tem o bambu da sorte também, né? Sim. Que ele também pode ser colocado diretamente na água. Claro. Mas nós temos que saber lidar com uma com a outra. Se está plantada em terra, cuida da rega. Vai lá com o dedinho, experimenta lá, vê se está molhado, se sujou o dedo, segura, Ou se não ela vai dar começa água. a amarelar, agora eu não sabendo. Ou se ela amarela, se começa a ficar pontinha, começa a ver, e tem muitas plantas que te avisam, elas murcham, Sim. né? Sim. Às vezes ou ela murcha por falta de água, Aham. tu vai reparar na terra ali, ou elas murcham por muita água também, tem essa... E me diz uma coisa que agora que tu falaste sobre isso, tem a questão dos compostos que às vezes a gente coloca para poder dar uma vitamina para a planta. Isso é uma prática que é interessante fazer dentro de casa, ou a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque daqui a um pouco a gente dá a vitamina e a planta não precisa? Como a gente pode ver também essas questões dos compostos, que o pessoal oferece muito, né? Sim, é necessário. É necessário? Necessário. E, inclusive, às vezes, tu vê que
Eu vejo clientes que às vezes ela fala, eu nunca coloquei nada, ela tá bonita, mas foi uma sorte. Uma dádiva ali, né? Um negócio assim que aconteceu. Mas se tu puder botar, sempre é bom botar, eu sempre indico, né? Então, porque são medidas pequenas, na realidade, para as plantas, né? Quando é um vasinho que não é tão grande. Não pode em excesso aqui, nem para nós. A gente precisa também de nutriente, como a planta precisa, né? Para fazer toda... Hoje é indicado bastante o NPK, porque é nitrogênio, fósforo e potássio, né? Cada um tem sua função, nitrogênio crescimento, fósforo floração e raiz, potássio desenvolvimento e força. Então, às vezes, talvez a rega tá ok, mas a gente vê que ela talvez precisa um pouquinho de força para vir, né? Para ficar mais bonita, então... Talvez um composto possa estar auxiliando, então. Isso. E hoje tem vários tipos, né? Tem químico, orgânico, vai dependendo do que tu quiser. A gente tem uma vasta opção hoje para alimentar a planta, né? Que legal. E é muito necessário. Bacana. Pra estar lá sempre bonita, lá, pra tu não perder, né? Não ficar pra trás com ela, né? Sim, então... com certeza. Pessoal, o nosso papo está ótimo. Eu tenho certeza que muita gente que tá em casa deve ter se identificado com a questão das plantinhas e quantas vezes, né, a gente teve que sofrer junto com elas pra gente conseguir reerguê-las. Então aqui tem várias dicas legais no programa. Teve muita coisa. Eu gostaria de deixar aqui, inclusive, um espaço para as considerações finais do programa de hoje, né, para que vocês possam também falar alguma coisa que pode ser que não tenha sido dito. Então, Suelen, muito obrigada pela tua participação. Eu agradeço, né, a oportunidade de estar aqui no programa, falando um pouquinho do trabalho, falando um pouquinho sobre as nossas plantinhas, né, da importância do design como bem-estar, né, dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. E então nós estamos aí, né, pessoal que quiser aí daqui a pouco dar uma repaginada, quem sabe fazer um projeto, né? Eu quero uma ajuda aí daqui a pouco para botar uma planta, não sei de que maneira eu faço isso. Então, temos aí o trabalho de consultoria também. Que bacana. Né? E, Suelen, as pessoas te encontram pelas redes sociais? Exato, pelas redes sociais, então Facebook, né, Instagram, né? Até estou em fase de reformular a página, né? Tô trazendo uma identidade nova, vai ter muita coisa legal lá nas páginas, o pessoal pode seguir, né? Vou trazer dicas, não vai ser só apresentação de portfólio e trabalhos, né, autorais, como também bastante dicas de decoração de interiores. Então, o pessoal que gosta, que curte, né, essa coisa de decorar e cuidar da casa, então pode seguir lá que vai ter bastante coisa legal. Pode deixar. Pode deixar, maravilha. Muito obrigada, Suelen. Felipe, muito obrigada pela tua participação. Gostaria que tu, se tiver mais alguma coisa que tu gostaria de deixar, também deixa aqui as redes, para que o pessoal possa seguir a Vila Bela também. Sim, muito obrigado também pelo convite. É um prazer estar aqui, né, podendo compartilhar com todos, né, um pouco da nossa... sabedoria ali sobre plantas, né? A nossa convivência com elas, né? E hoje, devido à correria, né? Todo mundo chega do trabalho, assim, corre. Hoje tá né? É bom chegar em casa e ter um bem-estar ali, vida, né? Ter uma plantinha dentro de casa e é possível ter em qualquer cômodo, né? Tem opção para tudo isso. Qualquer dúvida também estamos à disposição, né? Sempre a gente passa a informação necessária de qualquer planta, qualquer dúvida, né? Levou a não sei cuidar, pode entrar em contato, a gente está tirando as dúvidas, o que a gente puder passar, né? Com certeza. E... O WhatsApp funciona, né, Felipe? É só bater uma foto e mandar, né? Olha, minha plantinha tá assim, o que eu faço, Felipe? Nós temos isso, inclusive nós temos... Pode ir pelo WhatsApp, pelas redes sociais também, né? A gente tá no Instagram, na página no Face. Então, tá lá a nossa página Vila Bela, né? Gostaria que todos que pudessem olhar, estivessem olhando, né? E tem bastante novidade, bastante tipos de plantas e composições que a gente faz, né? Um pouquinho do nosso trabalho também, né? Em volta, pela cidade, né? Pela região. E obrigado, né? Maravilha, Felipe, muito obrigada a você. E as tuas dicas, com certeza, eu vou levar para sempre, porque agora as plantinhas vão estar, eu vou olhar elas diferentes. Isso aí, Fabiano. E aí, te convenci de ter plantas dentro de casa, então, hoje? Olha, eu vou ser sincero,
E vou falar aqui, o Felipe falou sobre a planta murchar, não sei o que, eu sou desses, tá? Eu só me ligo que ela precisa d'água ou precisa de alguma coisa quando ela tá lá esmilinguida e tal, mas daí eu vou lá e cuido. Vamos mas ver. então agora tu já sabe que tem que ter aquele cuidado especial, até mesmo porque elas precisam gostar de ti também, né, Fabiano? É isso aí, eu vou conversar lá em casa e vamos ver o que é. Claro, eu quero agradecer, aproveitar esse espacinho aqui, quero agradecer a galera do Lagos Villa Park, o Vinícius, o Alroz também, pelo convite. Eu toquei lá no último domingo, foi muito legal. Que legal. Toquei durante o almoço e à tarde a gente fez lá, mas estendeu até... Sim. Enquanto a voz aguentou, a gente foi indo. Né? E quero agradecer então aos guris lá do Lagos Villa Park. E você que ainda não conhece, chega lá para conhecer. O domingo é muito legal, tem um almoço bacana. E a partir de agora eu acho que a gente vai fechar várias parcerias. Quero aproveitar e convidar a todos. Na sexta-feira, dia 1º agora, vou estar tocando no Arnaldo Bar e no sábado na Conveniência do Laga, lá em Vila Flores. Que maravilha! Isso aí, né, Fabiano? É vida que continua. Pessoal, gostaria de agradecer, além de quem está aqui comigo no estúdio, que foi um ótimo papo. Eu gostaria, inclusive, de dizer para eles, deixem todas as plantas aqui, que eu achei tudo muito bonito, né? E gostaria de agradecer a você que está em casa, nos acompanhou nesta manhã ou nesta noite, para quem está assistindo às 10h40 da noite, né? Com quem conseguiu acompanhar nesse horário. E também, para quem já está postado e está acompanhando pelo link. Pessoal, agradeço a todos, um abraço e até amanhã com mais um programa Algo a Mais. Música brasileira. Ainda está guardado o papel rasgado, escrito e assinado que você me deu. Todo dia eu leio e não acredito no que está escrito no bilhete seu. Ainda está guardado o papel rasgado, escrito e assinado que você me deu. Todo dia eu leio e não acredito no que está escrito no bilhete seu.